Eu perdi totalmente o jeito de gravar, não sei o que aconteceu. Assim, sei, né? Porque faz um tempinho que eu não venho aqui. Eu tive aí uns momentos que eu realmente precisei me ausentar das redes sociais. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu exponho, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Eu venho aqui sempre. Sempre que o Espírito Santo me incomoda, que eu preciso realmente me abrir. E se tem uma coisa que eu jamais quero perder, é essa nossa intimidade, essa nossa proximidade de eu chegar e sentar e sempre contar pra vocês, sempre ser o mais transparente possível com vocês. Pra quem não sabe, eu tenho problemas com ansiedade, e realmente essa pandemia, pelo que eu vejo, ela agravou ainda mais esse problema em mim, em diversas pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé, todo mundo sabe. Nada do que eu passo, eu acredito que seja coincidência, e nada do que eu passo invalida a minha fé. Tudo é uma fase que a gente enfrenta, esses momentos existem, sendo você cristão ou não, sendo você, sabe, independente. Esses momentos de crise existem, existem para ensinar a gente, existem para a gente lembrar quanto a gente é dependente. Cristo já pontuou que nesse mundo a gente teria aflição, ninguém estaria imune. Quando Cristo veio à Terra, cumpriu o seu chamado, Cristo, meu Deus, quem somos nós perante a Cristo? Ele sofreu, ele padeceu, ele enfrentou crises, e assim é dia após dia, é um leão por dia que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que matar. E assim, eu sei que eu sou espelho para muita gente, mas eu não posso deixar de vir aqui expor esse tipo de situação, porque eu não quero maquiar uma vida perfeita, uma vida que eu estou imune a sofrimento simplesmente porque eu sirvo a Cristo, porque eu tenho comunhão com Cristo. Não, longe disso. Nosso descanso, a gente só vai ter um descanso eterno, que é no céu. Mas aqui a gente está aqui para ser testado, para ser provado e para ser aprovado. E a ansiedade, ela tá muito ligada a isso. Quando fala, eu tenho ansiedade, e pessoas que têm problemas mais graves ainda, eu tenho depressão, eu sinto que existe um julgamento muito forte dentro das igrejas, e eu fui muito despertada para essa questão, que eu passo por isso e eu não me envergonho de falar, por saber que existem pessoas que não têm essa estrutura para chegar e dizer, eu enfrento um problema, eu estou passando uma crise. Não, as pessoas simplesmente, elas estão dentro da igreja e elas adotam uma posição de tipo, se eu falar que eu tenho ansiedade, as pessoas vão me julgar e vão dizer que eu não estou em comunhão com Cristo. Você deu espaço. E não é bem assim. Assim como a gente tem doenças no corpo, existem doenças na mente. Então a gente precisa desconstruir essa ideia. Porque existem muitas pessoas que sofrem e não têm um apoio e não se sentem à vontade por medo de serem criticadas. E é totalmente o oposto disso. Eu não vejo Jesus Cristo nessa posição. Eu vejo Jesus na posição de abraçar e na posição de entender isso da maneira mais humana possível. Não é tudo que a gente deve espiritualizar. Obviamente que nada nesse mundo, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de doença, nada invalida a soberania e o poder do meu Deus. Nada. E tudo vem para provar, para nos fazer enxergar cada dia mais o quanto Jesus é soberano e o quanto ele caminha com a gente até nas crises. Nas crises é onde a gente mais vê Cristo. É onde a gente mais se resume a pó, se resume a nada, se resume a um ser que jamais será autossuficiente. E que Jesus Cristo é soberano, ele opera sobremaneira. Ele se sobressai em tudo, em todo tipo de situação que eu vier a enfrentar. Então, assim, a gente precisa abrir mais os olhos e ver as coisas de forma mais humana também. Porque Cristo, ele sentia a nossa dor, sabe? Ele veio como humano para que a gente não tivesse essa visão só de um Cristo, do Cristo Rei, do Cristo glorificado. Ele veio exatamente para mostrar isso. Ele veio para mostrar, eu venci, você comigo também vence. Eu sempre notei esse tipo de coisa em mim.
Eu acho que isso também tá ligado à minha personalidade, ao meu temperamento. Inclusive, já estou aí com acompanhamento médico. É uma coisa que, assim, a gente também precisa trabalhar. Não é errado pedir ajuda, não é errado pedir um apoio médico, sabe? Conselho pessoal, meu conselho é extremamente pessoal que eu vou dar. Eu sugiro que você procure profissionais que partilham da mesma fé que você, porque aí ele já vai, sabe, já vai ter a ciência do que você acredita e já vai conseguir te ajudar de forma humana e também não vai invalidar a forma espiritual, ele não vai invalidar a tua crença, a tua fé e a forma como você vê aquilo, sabe? Então, acho interessante você procurar, sim, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, enfim, para que ele consiga entender e para que a gente fale a mesma linguagem e assim eu me sinta mais à vontade, sabe? Eu sempre percebi, sabe? Sempre quando eu sou uma pessoa que eu não funciono sob pressão. E essa pandemia, essa quarentena, me abalou muito. Não é a primeira vez, claro, não tive a minha primeira crise de ansiedade na pandemia, não. Eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade, eu lembro muito bem. Acho que a primeira que eu tive, assim, mais acentuada, digamos assim, foi no meu período de casamento. A gente sabe que noiva, assim, enfrenta muitas pressões, muita coisa para organizar. E acabou que eu tive uma crise, assim, um pico muito, sabe? Foi terrível. A última vez que eu tive foi a mesma coisa, eu tava muito sobrecarregada, eu tinha muita coisa para resolver. Eu lembro que deu um problema de vídeo e aí algo que mexeu muito comigo para poder eu ter essas crises voltarem. Foi a minha faculdade, que foi uma decepção para mim, ter que terminar um curso de moda, que é um curso totalmente prático, de maneira online. Mas, assim, são coisas que eu preciso aprender a lidar, porque ninguém estava preparado para essa pandemia e eu não sou imune a isso. Vocês, todo mundo sentiu na pele de alguma forma. E assim, óbvio que eu não vou ficar detalhando, sabe? Não preciso ficar detalhando. As pessoas podem pensar, muita gente sofreu muito mais, mas assim, cada pessoa tem a sua forma de processar. Eu não vou ficar falando, sabe, o que aconteceu, mas como todas as pessoas, eu tive um impacto financeiro, teve um impacto de tudo na minha vida, tudo mesmo, um impacto emocional. E assim, eu não preciso nem só por conta das minhas dores. Se você for uma pessoa empática, que exerce a empatia, você vai sofrer por conta da maneira que o mundo se encontra. É muito mais difícil para outras pessoas. Não vou ser hipócrita, gente, não vou ser. É muito triste, mas assim, me angustia. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar e aprender a aceitar esses momentos. A tristeza, ela existe da mesma maneira que existe a alegria. Você pode até pensar assim, nossa, meu Deus, mas eu enfrento ansiedade, eu sirvo a Deus, Ele não me deixa imune disso. Se a gente confia e conhece inteiramente o nosso Deus, a gente vai confiar em todas as crises que existem, todos os momentos que a gente enfrenta, todo ele tem um porquê, tem uma razão. Cabe a nós confiar ou não, sabe? Esse tem sido o meu porto seguro. E saber que a minha experiência, que as coisas que eu enfrento, que as crises têm um porquê e servem de testemunho. Dói, mas eu já aceitei, eu já entendi que eu sou um experimento. E um experimento, ele não escolhe o que vai viver. Não, cabe ao Criador decidir que tipo de experiência eu vou passar para que outras pessoas passem também e com fé. Passem também e com dependência, passem com Cristo, não passem sozinhas. Um justo cairá 7 vezes e 8 vezes se levantará. Enquanto eu tiver Cristo, enquanto Jesus for a minha rocha, independente do que eu passar, eu estarei me levantando dia após dia. Pode a gente se desanimar, pode a gente até perder a fé, mas ali a gente não fica, porque a gente tem um porto seguro. E a gente entende o porquê, sabe? A gente entende que tudo tem um propósito, e a gente entende que a gente faz parte de um experimento que é maior do que nós. Eu entendo que eu sou como uma peça,
sabe? Que eu sou como uma coluna que, pela graça de Deus, está ali e ergue pessoas e mostra a pessoas que na crise Jesus Cristo se sobressai, independente de qual seja ela a crise. Me expor assim, conversar assim, dizer que eu tô passando por isso, por aquilo, simplesmente por isso, porque eu sei que você aí do outro lado pode estar passando pela mesma coisa e simplesmente está calado, não quer abrir a boca com medo de ser julgado, porque realmente a gente é humano. A falta de conhecimento às vezes nos deixa ignorantes. O que nos resta é a gente tentar desconstruir isso e a gente ver Cristo em todas as situações que a gente vier a passar. E assim, devido a tudo isso, que essa última crise que eu tive, eu fiz uma consulta, como eu falei, fiz uma consulta com o neuro, e aí ele me indicou que eu ficasse um tempo. Eu já tava eu já tava uns 3 dias off, tinha decidido. E aí ele me perguntou se eu poderia ficar mais uma semana off, assim, totalmente off. Eu fiquei off mesmo. Não só de postar, de produzir conteúdo, eu desinstalei minhas redes sociais. É algo que eu indico muito a vocês, porque as redes sociais, elas nos deixam muito mais ansiosos. Realmente, assim, é algo que piora mais ainda, e principalmente eu que trabalho com isso, se eu fico sem postar, mesmo que eu ficasse off sem postar, eu vendo o feed, vendo tudo, eu já fico com aquela coisa, com aquela cobrança, eu me cobro muito, eu já fico, eu preciso gravar, olha, muita gente produzindo conteúdo e eu aqui ficando. Então, assim, é algo que eu preciso pontuar também pra vocês, é que vocês precisam se respeitar, precisam respeitar o tempo de vocês, se organizem, passem um tempo realmente off. Se eu que trabalho com isso conseguir, você consegue. Porque a internet, se você usa muito a internet, se você passa o dia no celular, gente, é algo que te afeta muito, principalmente porque tem notícias aí, tem muita coisa que contribui muito para que você fique mal, que contribui muito para que pese muito na sua mente, sabe? Minha mente não para, imagina eu convivendo aí nesse meio da internet, produzindo, trabalhando com a internet e consumindo também, porque quando eu não tô trabalhando, eu tô ali consumindo, então isso nos deixa totalmente ansiosos. Se você puder, fique off, assim, um mês se você puder, porque de verdade vai te fazer muito bem, vai fazer muito bem à sua saúde mental, é extremamente necessário. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, sou alguém extremamente controladora e eu acho que essa é uma das questões das minhas crises, desses momentos que eu venho enfrentando, desses momentos de provas que eu venho enfrentando. Também é por essa questão, eu sou muito controladora e eu entendo que quando eu passo por essas crises, nada mais me resta. Eu sou dependente, mesmo que eu tente controlar tudo na minha vida, eu não vou controlar. E é isso que Cristo quer de nós, que a gente entenda que a gente jamais será autossuficiente. E mesmo que a gente tenha tudo aqui na rédea, uma hora ou outra vai sair. Imagine uma pandemia, imagine uma situação, um período como esse que a gente está tendo que viver diferente para uma pessoa extremamente controladora. Isso foi muito perturbador para mim, isso foi muito triste saber que meus planos, meus projetos pessoais, meus planos com a faculdade, quando eu ia terminar, sabe, tudo na minha cabeça já estava certo e vi uma coisa dessa e meio que bagunçar todo o meu mundo, bagunçar todo mundo, o mundo de quem tá ao meu redor, sabe? Então, isso para uma pessoa controladora é muito difícil de lidar. E é isso que Jesus tem me ensinado. Não acho você que eu já aprendi tudo, que eu sou uma pessoa com espiritualidade. Meu Deus, ela é alguém que eu tenho que me inspirar, que ela é alguém referência aqui, ó. Não existe esse tipo de pessoa, não existe esse tipo de cristão. A nossa caminhada é de cair, levantar, é de ser dependente, é de estar fraco, entender que estamos fracos e nos entregarmos totalmente à soberania de Cristo, que é quem entende e quem tem o controle de tudo. Pode hoje o dia ser cinza, amanhã o dia ser colorido, ele continua sendo Deus e ele continua tendo a vida aqui na palma das mãos. E é isso que eu tenho me permitido viver e tenho pedido para que Jesus me ensine a ser totalmente dependente dele. Porque depender
Na teoria é muito fácil, agora na prática é assim, chacoalha o seu mundo. Você se sente totalmente fora de, sabe, fora de posição, você, tudo bagunça, você não tem mais nada na mão, você fica assim, Senhor, a minha vida tá nas tuas mãos, porque eu não sei mais nem pra onde é que eu vou, não sei nem como é que eu devo agir, eu não sei nem se eu devo dar mais um passo ou se eu devo retroceder, eu não sei mais de nada. Paulo fala muito bem sobre o espinho na carne, e o espinho na carne a gente nunca entendeu de fato o que é o espinho na carne de Paulo, porque isso é irrelevante. O meu espinho na carne não vai ser o teu, e eu entendo que a ansiedade é um espinho na carne, e aquilo é o que nos deixa mais dependentes de Cristo, sabe? Eu tenho um ponto fraco, você tem um ponto fraco, e é contra aquilo que você vai ter que lutar. É aquilo que vai te deixar mais dependente ainda de Cristo, porque sem aquele espinho na carne a gente pode se sentir suficiente, sentir que tudo tá aqui nas nossas mãos e tudo, ai não, eu consigo resolver tudo, deixa comigo que eu sei da minha vida, eu consigo. E a gente não foi criado para ser assim, a gente é criatura, a gente não é criador, a gente não é senhor da nossa própria vida. Veja o teu problema, veja a tua ansiedade, independente se é ansiedade, se é depressão, se é um problema, sabe? Eu não sei qual é o teu deserto, eu tô aqui relatando o meu, mas o deserto, ele é uma escola. E assim, se for algum problema de doença, seja totalmente aberto e entenda que se você procurar ajuda em médicos, não vai invalidar a tua fé. Para de pensar assim. Jesus Cristo é muito maior do que isso. Se tem uma coisa que eu aprendo com Cristo é que ele, mais do que ninguém, entendia sobre delegar funções, sabe? Ele tem o poder na nossa vida, ele tem o controle, mas ele capacita pessoas para poder nos ajudar. E não tá errado, procura ajuda. São coisas que caminham junto. Quando você passa por esse tipo de deserto, por esse tipo de crise, jamais tire os olhos de Cristo. E não esqueça a quem você serve, mas também não esquece de fazer a tua parte. Não espiritualize tudo, não espiritualize 100% uma situação. Seja aberto, seja humano, sabe? Cristo deixou pessoas aí para nos ajudar. Você vai ter um testemunho para contar. Você é mais forte do que isso. Cristo nos fez fortes. E aprenda a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas inquietações. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus Cristo não tira os olhos de nós por nem um segundo. Eu creio que Jesus pode me curar de ansiedade. E eu sei que eu também posso fazer a minha parte. Então esses são 2 pontos importantes. Deixe Jesus ciente de toda e qualquer situação na sua vida, seja doença, seja crise, seja tudo. Ele precisa estar ciente, ele precisa estar no topo da situação. E também procure ajuda, porque não está errado. Você ainda vive na Terra, você ainda é humano. E eu tenho certeza que você vai sair dessa. Você vai sair dessa e sua vida vai ser um testemunho. E você vai poder ajudar pessoas, poder direcionar pessoas. É isso. Eu glorifico muito a Deus, porque eu venho aqui, sento aqui e vou contar uma crise. Não tem nem como não se emocionar. Eu venho aqui, Jesus Cristo é tudo, sabe? Porque as crises que eu enfrento, tudo que eu venho passando, tem dias tranquilos, mas tem dias que eu penso que eu não vou sair dali. Mas Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo, ele é tão imenso que por tudo que eu tenho passado, eu só consigo ver ele. Eu só consigo sentar aqui e falar dele. E falar que essa situação me faz vê-lo com mais clareza ainda. Isso jamais subestima o poder do meu Deus. Ele se sobressai. Eu consigo vê-lo com mais clareza ainda. Eu consigo vê-lo o quanto ele é soberano. O quanto ele é imenso e o quanto eu sou dependente, o quanto essa situação não vai me deixar aqui, mas eu vou levantar e vou dizer, e vou contar as maravilhas que ele fez e faz e ainda vai fazer na minha vida. Se eu vou falar, eu vou falar até amanhã, mas eu sei que o Espírito Santo falou como você falou comigo e eu amo muito vocês e é muito grato poder expor, assim, dói, não é confortável para mim sentar e contar uma situação que normalmente eu viveria só para mim, só com a minha família, mas são ossos do ofício. Não tem sentido eu viver minha vida confortável enquanto eu sei que tem pessoas que sofrem caladas com medo de serem julgadas. Eu entendo que Jesus Cristo me levantou para isso e eu conheço Jesus o bastante para te dizer que você vai sair dessa. Procure ajuda.
procure a ajuda de Deus, de profissionais, de pessoas que te amam. Fale. É o desafio que eu vou lançar pra você. Se você está passando por isso, eu vou te desafiar a contar pra alguém. É isso.